O sofrimento, seja você adulto ou criança, seja você homem ou mulher, rico ou pobre, sejam as pessoas que viveram no passado, no presente ou no futuro, todos nós somos e seremos acometidos por essa realidade que nos persegue como um companheiro indesejado e ao mesmo tempo muito persistente. Sim, o sofrimento é o tema da nossa mensagem de hoje e ao mesmo tempo que nós vamos destrinchar esse conceito nas suas raízes, nós vamos também apontar para a perspectiva que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá a esse respeito e vamos encontrar grande consolação na promessa que Deus nos faz de colocar um fim em todo o nosso sofrimento, em toda a nossa aflição, em tudo aquilo que nos faz chorar. Bem, para a gente falar de sofrimento, antes a gente precisa entender que ele decorre, em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, de uma necessidade humana que não foi adequadamente satisfeita. Ou seja, o sofrimento decorre de uma privação. Quando a gente é privado de uma necessidade que não é adequadamente atendida, então nós sofremos. E uma das melhores maneiras de sistematizar de forma clara e didática a ampla variedade, a ampla diversidade de necessidades que nós temos, os estudiosos da área da psicologia e da sociologia elaboraram o modelo da pirâmide de Maslow, que você pode conferir aqui. Essa pirâmide, ela elenca as mais diversas necessidades humanas, desde aquelas mais básicas, que estão na base da pirâmide, até aquelas mais rebuscadas, elaboradas e abstratas, que estão no topo da pirâmide. Então, na base, estão as necessidades relacionadas à nossa sobrevivência biológica, como indivíduos. Respirar, beber água, se alimentar, estar num ambiente minimamente aquecido, compatível com a nossa fisiologia, enfim, necessidades ligadas à sobrevivência imediata. No degrau acima estão as necessidades relacionadas à nossa segurança. Então, um abrigo onde estar, uma casa onde morar, um emprego do qual a gente possa extrair o nosso sustento e por meio do consumo de bens e serviços ter as nossas diversas necessidades supridas, porque isso nos traz segurança. No degrau seguinte estão os relacionamentos interpessoais, seja em família, seja com os amigos, ou um relacionamento amoroso, ou uma ligação com a comunidade, com algum grupo. Isso também é uma necessidade inerente ao ser humano. E, mais para o ápice da pirâmide, estão as necessidades mais abstratas, como a necessidade que todos temos de ser respeitados, de sermos levados em consideração, de recebermos gratidão quando ajudamos o próximo, enfim. Então, aqui tem um modelo resumido, didático e ao mesmo tempo completo sobre as mais diversas necessidades. E sempre quando uma dessas necessidades, ou algumas delas, não são adequadamente atendidas, então nós entramos no estado chamado de sofrimento. Desde as necessidades básicas, quando uma pessoa passa fome, passa sede, por alguma questão de saúde, não consegue respirar adequadamente, ou está num ambiente muito frio e está com hipotermia, isso leva a sofrimentos significativos a ponto de colocar em risco a vida da pessoa. Mas também, no degrau acima, a falta de segurança também coloca o indivíduo sob intenso estresse e sofrimento. Uma pessoa que mora na rua ou que está num ambiente com alto índice de violência ou está num local deserto, sem proteção, isso também leva a um estado de hipervigilância e ameaça que angustia a vida da pessoa naquele momento. Além disso, quando uma pessoa é privada de relacionamentos, fica longe da família, longe dos amigos, ou mesmo perde seus entes e amigos queridos, quando uma pessoa passa por uma situação de um amor, uma paixão não correspondida, ou perde
o seu companheiro, o seu cônjuge, tudo isso traz intenso sofrimento. E quanto às necessidades do ápice da pirâmide de Maslow, também quando uma pessoa é xingada, desrespeitada, desonrada, vítima de ingratidão alheia, isso também causa angústia. Então, resumindo, o sofrimento, direta ou indiretamente, de uma forma ou de outra, ele é fruto de uma ou algumas necessidades que não foram adequadamente supridas. E, no entanto, Deus promete dar um fim a essa situação. Deus promete colocar um fim no sofrimento de todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus. E, inclusive, uma das cenas mais consoladoras da Bíblia Sagrada é aquela que descreve os salvos no céu, desfrutando da plena felicidade dada por Deus, sem padecer nenhuma privação, nenhuma necessidade. E essa cena muito consoladora se encontra no livro de Apocalipse. Sim, nele mesmo. Esse mesmo livro que no imaginário popular está relacionado à destruição, ao fim do mundo, ao castigo, é justamente nesse livro também que nós encontramos o início de um novo mundo, de uma nova história. Sim, aqui no Apocalipse capítulo 7, versículos 14 ao 17, o escritor do livro tem uma visão de pessoas salvas, desfrutando da presença de Deus no céu, na glória, e ele descreve essas pessoas, no versículo 14, como aquelas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aquelas que tiveram seus pecados purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e das nossas vidas também. E o versículo 15 diz que essas pessoas ali no céu, salvas diante de Deus, estão diante do trono de Deus, servindo a Ele continuamente, e aquele Deus que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem ardor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que é Jesus, que está no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então aqui nós temos uma das passagens mais consoladoras. Lembra que eu falei há pouco que o nosso sofrimento nesta vida decorre, de uma forma ou de outra, das privações, das necessidades não atendidas? Pois é, a Bíblia faz questão de mostrar que no céu, nós, os que formos salvos, teremos as nossas necessidades plenamente atendidas e viveremos num estado de paz, alegria, felicidade, satisfação eterna, porque Deus irá nos preencher, irá atender todas as nossas necessidades, irá eliminar da nossa existência toda dor, todo sofrimento e toda aflição, satisfazendo todas as nossas necessidades. Por que que Deus faz isso? Porque Ele é amor. Ele nos ama e deseja o nosso bem, deseja a nossa salvação. Porém, com os nossos pecados e por causa dos nossos pecados, nós não merecemos estar com Deus. Como que Deus fez para resolver então esse problema? Se nós não merecemos, então alguém tem que merecer pela gente e pagar o preço pelos nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para fazer tudo isso por nós. E Ele veio, desceu do céu, assumiu a natureza humana para nela efetuar a nossa salvação. E assim, Ele deu a sua vida na cruz, padecendo ali a pior das provações, a maior das privações. Porque Jesus, enquanto homem, enquanto andou nesta terra, como qualquer um de nós, Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele, como homem normal, teve fome, teve sede, padeceu ofensas, sofreu com o calor do sol, sofreu com a ingratidão alheia, sofreu com a perda de familiares e amigos queridos. Enfim, Ele conhece de perto todas essas privações. Mas teve uma privação muito maior e muito pior pela qual Ele aceitou passar para nos salvar, para nos perdoar. E eu falo da sua morte na cruz. Mas não somente dos sofrimentos físicos inerentes à morte na cruz, que, por mais intensos que sejam,
não se comparam ao sofrimento muito maior que Cristo teve na cruz, quando ele foi privado momentaneamente da sua comunhão doce e eterna com Deus Pai. Sim, porque o Senhor Jesus, ele vive desde toda a eternidade no seio do Pai, na mais íntima, bela e amorosa comunhão com Deus e Pai. Só que quando ele deu a vida naquela cruz e tomou sobre si o nosso pecado e aceitou pagar a pena, pagar o preço pelas nossas iniquidades, como Deus não tem nada a ver com o pecado e não pode ter comunhão com o pecado, naquele momento, naquelas 3 horas de trevas que caracterizaram a segunda metade da crucificação, houve uma ruptura da comunhão eterna entre Cristo e seu Pai. E aquilo foi motivo de grande dor, de grande privação, de grande sofrimento para o Senhor Jesus. Porque Cristo, quando açoitado, quando transfixado, quando zombado, não reclamou, nada falou. Mas quando ele foi privado da presença de Deus, quando ele foi privado da comunhão com Deus, então sobre ele recaiu um peso insuportável, a ponto de ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Eis o brado de sofrimento do nosso Redentor, que, submetido à maior das provações, à pior das privações, suportou tudo até o fim para assim nos salvar, para assim nos resgatar. O fato de Cristo ter que enfrentar o maior e pior sofrimento de um ser humano, isso estava profetizado no Antigo Testamento. No livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, com a qual o Senhor me feriu, que veio sobre mim no dia do furor da sua ira. Em outras palavras, olhem, vocês que passam pelo caminho, prestem atenção e vejam, não há dor como a minha, a dor com a qual Deus me feriu. Mas por que Deus castigou e feriu o seu Filho Jesus? Porque estava castigando nele os meus, os seus, os nossos pecados. Justamente para que nós não precisássemos ser privados da nossa maior necessidade, que a pirâmide de Maslow não falou, a necessidade que nós temos de Deus. Porque sim, passar fome, passar sede, passar a privação de não ter a nossa família, os nossos entes queridos, não ter a nossa honra respeitada, é muito ruim. Mas, pior ainda, é sofrermos a condenação e sermos banidos eternamente da face, da presença e da luz de Deus. E foi para nos livrar disso que ele entregou o seu Filho em sacrifício, para pagar o preço do nosso pecado e assim ser ele mesmo, Jesus, o caminho que nos conduz a Deus. Então, meu amigo, meu irmão, eu não sei qual sofrimento você está passando agora, quais foram as angústias que traumatizaram a sua vida emocional, que marcam o seu corpo. Eu não sei a sua história de vida, mas eu sei de uma coisa: o sofrimento é inerente à vida de todos nós, em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra. Todos nós havemos e haveremos de sofrer nesta vida, porque este mundo está corrompido pelo pecado. E desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é algo que nós temos que vivenciar e administrar todos os dias. Mas lembrem-se de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que aceitou se submeter à maior e pior privação que existe, ser privado da comunhão com Deus, na qual ele estava acostumado a viver desde toda a eternidade. Tudo isso porque ele quis pagar o preço do nosso pecado e assim abrir as portas do céu, do perdão e da salvação para todos nós. E graças a esse sacrifício que ele fez na cruz, então nós poderemos um dia estar com Deus lá no céu. Ele nos preencherá com a sua graça, com a sua luz, com a sua alegria. Não padeceremos nenhuma necessidade, não teremos mais fome, nem sede, nenhuma angústia, nenhuma tristeza. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Daí em diante, então, a nossa vida, a nossa existência será um estado perpétuo de glória,
alegria, felicidade, desfrutando e partilhando da vida do próprio Deus. Creia no Senhor Jesus, encontre nele um exemplo e força para suportar as tribulações. Compreenda que Deus é amor e Ele jamais permitiria um mal se Ele não pudesse extrair desse mal um bem ainda maior. E compreenda, por fim, que o ser humano tem uma necessidade suprema que a pirâmide de Maslow não captou. O ser humano tem um vazio infinito que só pode ser preenchido pelo infinito, que é Deus. Então, que nós possamos receber a Cristo como nosso Salvador, viver em comunhão com Ele, sabendo que sim, nesse mundo teremos aflições. Foi o que Cristo falou. Mas um dia, Ele vai colocar um basta, um ponto final na dor, no sofrimento e nas lágrimas de todo aquele que o aceitou nesta vida como o único e suficiente Salvador. Creia no Senhor Jesus e desfrute dessa tão grande bem-aventurança.